Alô, você que está chegando agora no nosso canal, já se inscreveu? Clica aí em subscrever, seleciona a campainha, pede para te mandar todas as notificações e assim você vai ficar sabendo em tempo real toda vez que o canal for atualizado. Tem mais um recadinho aqui para você, estudante brasileiro. A Loja do Estudante. Já ouviu falar na Loja do Estudante? Quando você precisar de notebook, quando você precisar de celulares, ou mesmo quando você passar no Enem, passar no vestibular, for morar fora, precisar montar seu apartamento, sua kitnet, isso vai chegar logo. Lembra da Loja do Estudante, a loja parceira que mantém todo esse material gratuito. O que você precisa, da forma como você pode pagar, com a segurança Magalu. Recados dados, vamos para a aula. Roda a vinheta. Iniciando então mais uma aula da pasta de zoologia. Vamos falar hoje sobre os répteis ou os animais que rastejam. Vamos abrir inicialmente as características principais desse grupo e comentarmos cada uma delas. Então são tetrápodes. Lembra que a gente já falou lá na aula de anfíbios? Se não assistiu a aula de anfíbios, clica no card aí e dá uma olhadinha lá. Os anfíbios eram os primeiros tetrápodes e agora nós temos a sequência de mais animais tetrápodes. E o que significa isso? Animais com 4 patas. É claro que temos aí alguns representantes como as cobras, que não têm as patas. Mas temos aí representantes como as tartarugas, os lagartos, que apresentam esses 4 membros. São também animais gnatostomatas, ou seja, boca com mandíbula. Gnatos quer dizer mandíbula, estomata quer dizer boca. Então já temos aí uma boca mandibulada, o que faz dos animais predadores, animais mastigadores. Mas a gente vai ver que é um ato dos répteis tentar engolir a comida inteira sem mastigar. Você já deve ter visto vídeos aí de jiboias, de sucuris engolindo a presa, e a mastigação não é lá o forte do comportamento desses animais. São animais pecilotérmicos. O que quer dizer animal pecilotérmico? Um animal que não tem uma fonte interna de calor. Então nós teremos aí répteis necessitando da interação da temperatura do meio. Quem já viu imagem, por exemplo, do jacaré nas praias do Pantanal, pode ter se perguntado o que o animal faz na praia o dia inteiro. Tá se bronzeando? Claro que não. Ele promove a interação térmica com o meio e quando tem-se um excedente térmico, o que ele faz? Vai para dentro d'água. Então são mecanismos, é claro que eu simplifiquei bastante a explicação, mecanismos que promovem a interação do animal com a temperatura do meio. E a gente vai falar no finalzinho da aula, eu volto para dar um pouquinho mais de detalhe para isso, mas sobre os anexos embrionários já encontrados no ovo desses animais. O saco vitelínico, o âminio, o córeo e o alantoide. Os anfíbios iniciaram-se uma jornada já para sair de dentro da água quando a gente fala da evolução dos animais. Mas temos aqui características que consagraram os répteis no ambiente terrestre. A primeira, pele impermeável. Já comentamos em outros assuntos, em outras videoaulas, a importância da água na célula. Ora, se ela é importante na célula, vai ser importante nos tecidos e, consequentemente, nos organismos. Então, o fato do animal ter uma pele impermeável vai melhorar a retenção de água no corpo e diminuir a perda excessiva para o meio. Outra coisa interessante é o ovo com casca. Se a gente pegar o ovo do anfíbio, o ovo da rã, do sapo, aquele ovinho de onde sai o girino, esse ovo tem uma casca gelatinosa. Aqui nos répteis nós já teremos uma casca calcária, uma casca dura. E os pulmões desses animais são muito eficientes, o que vai garantir realmente uma troca gasosa eficiente e, consequentemente, geração de energia fora d'água. E a última característica está ligada à excreção, que é o fato do animal ser uricotélico. A gente vai gravar uma aula só sobre excreção, mas deixa eu adiantar um negócio rápido com vocês.
temos os 3 principais tipos de excreção: ureia, amônia e ácido úrico. A amônia é muito tóxica. Em geral, animais que produzem amônia precisam diluir essa amônia no corpo com água. Animais aquáticos tendem a ser amoniotélicos. A ureia é menos tóxica, mas gasta-se energia para fazer a conversão de amônia para ureia. Mas qual é a vantagem de se fazer isso? É que o organismo economiza água. Então animais terrestres tendem a ser ureotélico, porque precisa economizar água. Já os animais uricotélicos, pelo fato do ácido úrico ser inerte, reagir menos no corpo do animal, ter menor toxidez, ele não gasta nem energia para conversão e nem água para diluição. Então é uma vantagem adaptativa importantíssima para os répteis manter a excreta nitrogenada na forma de ácido úrico. E eu ainda pontuaria mais uma característica na conquista do ambiente terrestre, que seria justamente a presença dos anexos embrionários no ovo. Então o ovo dos répteis apresenta esses anexos embrionários que vão dando suporte ao embrião até a eclosão. Fica comigo até o final que eu vou falar de cada um deles lá na reprodução dos répteis. Seguindo o nosso conteúdo, então, a gente fala um pouquinho da classificação. Temos diversos tipos de répteis, a gente já comentou aqui, e pelo fato de terem diferentes formas, de apresentarem fisiologia diferentes, será necessário classificá-los em grupos distintos. Então a gente começa aqui com os quelônios. Quem são os quelônios? Os quelônios são representados pelas tartarugas, cágados, jabutis. São esses animais com um casco sempre evidente. Acho que o casco é a principal característica da tartaruga. E essa proteção ventral que garante uma ótima defesa contra predadores. Então os quelônios são as tartarugas, os cágados e os jabutis. Então, pessoal, a gente passa agora para os animais que possuem o tegumento, que possuem a pele recoberta por escamas. E aí, eu não vou nem falar escama, eu vou falar esquamas, porque daí começa a ordem esquamata. Fazendo um trocadilho idiota, são animais com esquamas, tudo bem? Então os esquamatas, quem são? São os ofídeos, que a gente vai falar agora. Esses são os animais como as serpentes, possuem escamas no corpo inteiro. Você já deve ter encontrado por aí nessas andanças em trilhas na mata a pele de serpentes, não é isso? É assim que a gente fala, a pele da serpente. Então o tegumento dela é trocado, ela vai passar por mudas periódicas. E a gente sabe que dentre as serpentes algumas apresentam veneno, são animais peçonhentos. Seguindo a classificação, a gente chega aos crocodilianos. São os animais que possuem o maior grau evolutivo dentre os répteis. Como o próprio nome sugere, temos aí como representantes os jacarés e crocodilos. Então marca isso aí, eu sei que você está com um caderninho com a caneta aí. Os crocodilianos são os animais mais evoluídos dentro dos répteis. E um grande passo evolutivo é o fato de ter um coração com 4 cavidades, igual das aves e dos mamíferos. Agora deixa eu dar um spoiler da aula para vocês. Mesmo tendo 4 cavidades, o sangue do jacaré e do crocodilo ainda mistura. Marca aí, daqui a pouco a gente chega nessa parte. E por último, dentro da ordem esquamata, os lacertílios, ou seja, os lagartos, os sáureos. Então quem que está nesse grupo aí? Os lagartos e as cobras de vidro. Não temos aí representantes, não temos uma grande diversidade de animais com veneno, mas temos aí o monstro de Gila, que aparece aí como sendo um lagarto com veneno. E por ser um esquamata, como a gente está falando já há algum tempinho, possui o corpo recoberto por escamas. Ok, terminada então a parte de classificação, a gente vai falar um pouquinho agora de todos os sistemas que mantêm o metabolismo desse animal. E a gente inicia pelo sistema tegumentário. Então o tegumento, a pele do animal, toda a parte de revestimento, de uma maneira geral a gente vai encontrar a pele seca e queratinizada. Isso quer dizer com uma resistência maior, com alta impermeabilidade. Vamos colocar ainda aí em relação a reforços do tegumento.
a presença das escamas em cobras e lagartos, e nos crocodilos essas escamas evoluem um pouquinho mais para placas córneas, umas placas dérmicas maiores que aumentam a resistência, que aumentam a proteção do corpo do animal. Já nas tartarugas, nós temos a presença do casco e daquele plastrão ventral que figura uma proteção de origem óssea. Seguindo agora para o sistema digestório, o que a gente tem para falar? São animais com o sistema digestório completo, ou seja, vai apresentar a boca e a cloaca. Falamos da cloaca lá nos anfíbios, mas a cloaca é uma cavidade no corpo do animal para onde convergem o sistema digestório, o reprodutor e o excretor. Então nos répteis eu terei que lembrar que não é boca e ânus, e sim boca e cloaca. Temos aí a presença dos dentes na boca desses animais, mas lembrando aí que boa parte dos dentes é mais para aquele ataque inicial à presa. No caso das serpentes, usa os dentes para fazer inoculação do veneno, quando a serpente é venenosa, mas mastigar não é um hábito muito constante nas espécies que compõem a classe dos répteis. Já a tartaruga, ao invés de dentes, ela tem um bico córneo. A boca do animal consegue fazer a incisão, consegue fazer a fragmentação do alimento para promover a deglutição, ou seja, engolir o alimento já fragmentado. Seguindo então para o nosso próximo sistema, o sistema locomotor, a gente fala toda a parte óssea e muscular do animal. Então nós temos aí no crânio dos crocodilos e das tartarugas uma resistência muito grande. São crânios muito resistentes se comparado ao crânio das serpentes e dos lagartos. É legal ressaltarmos aqui a versatilidade do maxilar das serpentes, que podem, em função da flexibilidade e das articulações, aumentar as proporções e permitir que o animal engula presas com dimensões relativamente maiores que a deles. E outra coisa interessante, a ausência do osso externo nesses animais também dão liberdade para engolir essas presas maiores. Então você já deve ter ouvido falar de uma sucuri que engoliu um animal maior, uma capivara, um bezerro. Enfim, isso só é possível pela possibilidade de abertura da boca a um ângulo bem próximo de 140 graus, combinado à ausência do osso externo, que limitaria as dimensões do tórax. Agora, olha que curiosidade interessante. Para compensar a baixa mastigação, ou até mesmo a ausência de mastigação, o animal esmaga a sua presa usando a força da sua musculatura, que é muito desenvolvida. A natureza é perfeita, não é verdade? Seguindo então, agora temos o sistema respiratório. E o que a gente observa nesse grupo é uma respiração exclusivamente pulmonar. Lembrando que a gente está exaltando a todo momento a conquista do ambiente terrestre, então vira até um link de memória considerar que a respiração dos répteis é pulmonar. É necessário frisar uma particularidade das tartarugas, dada ao tempo em que elas ficam submersas. Então, anota aí. Nas tartarugas a respiração é pulmonar, continua pulmonar. Mas o animal consegue adaptar seu metabolismo, ela entra em apneia, ou seja, fica um tempo sem respirar enquanto está submersa. Existem algumas adaptações fisiológicas ligadas à queda do ritmo de batimento cardíaco, que vai diminuir o ritmo da circulação e, portanto, utilizar menos oxigênio. Isso aumenta a autonomia de mergulho do animal. Essa autonomia é melhorada com o auxílio da respiração cloacal. Isso mesmo, pela cloaca o animal consegue fazer a retirada de ar, de oxigênio diluído em água e utilizá-lo na respiração mesmo submersa. Então vamos considerar batimento cardíaco lento, metabolismo lento combinado a uma adição de oxigênio na corrente sanguínea. O resultado só poderia ser maior autonomia de mergulho. Bacana, não é verdade? E agora um sistema que merece muita, mas muita atenção quando se trata de répteis, que é o sistema circulatório, porque nós teremos aí uma diferença de circulação nos grupos. Então, quando falar em circulação, lembra, existem crocodilos e existem os outros répteis. A circulação do crocodilo é diferente dos demais répteis. Então o que a gente vai encontrar na circulação
dos demais répteis. Eu vou encontrar um coração tricavitário, um coração com 2 átrios e um ventrículo, semelhante ao dos anfíbios. Mas aí eu queria que você pensasse o seguinte: do anfíbio para o réptil já ocorreu uma evolução. Imagine que naquele coração de 3 cavidades começou a aparecer uma divisória. Mas essa divisória ainda não está pronta, por isso o sangue ainda mistura. Já no crocodilo, essa divisória vai estar pronta, ou seja, ela já terminou dividindo o coração em 4 cavidades. Vamos seguir com as nossas anotações aqui, vamos dar uma olhadinha nisso e eu vou explicando melhor para vocês. Então, se lhes for perguntado em relação ao sistema circulatório dos répteis, ela é dupla. Por que dupla? Porque existe a circulação entre o coração e os órgãos de troca e entre o coração e o corpo, por isso é uma circulação dupla. Ela é fechada porque ocorre dentro dos vasos sanguíneos e é incompleta porque o sangue venoso se mistura ao sangue arterial, ou seja, o sangue rico em oxigênio se mistura com o sangue rico em CO2. Nos crocodilianos são 4 cavidades. Puxa vida, então não mistura? Mistura sim, continua incompleta. O que vai ocorrer é o seguinte: nos demais répteis, lembra o que eu falei? Vamos considerar a linha evolutiva dos corações dos animais. Atenção, atenção, que eu vou falar uma coisa, ela é simplesinha, mas é de coração. Vamos considerar a linha evolutiva dos corações dos cordados. Peixe tem 2 cavidades. Ser humano, os mamíferos, tem 4 cavidades. Então imagina que tem que sair de 2 para chegar em 4. Dos peixes vamos para os anfíbios, tem 3. Nos répteis tem 3, mas já está surgindo uma divisão, está surgindo um septo. É o septo de Sabatier, mas continua com 3 cavidades. No crocodilo, essa divisão já terminou e o coração já vai apresentar 4 cavidades. Mas o sangue vai misturar fora do coração dos crocodilos, uma estrutura chamada de forame de Panizza. Então esses 2 nomezinhos devem aparecer em provas: septo de Sabatier, forame de Panizza. O septo de Sabatier é o septo que divide o ventrículo do coração dos répteis, mas essa divisão é parcial, não está totalmente dividido. No coração dos crocodilianos existem as 4 cavidades, mas a comunicação que permite a mistura do sangue está fora do coração, no forame de Panizza. Ok, doutores em sistema circulatório, a gente vai agora para o sistema excretor. Então abre aí as anotações do sistema excretor. Vamos lá, ó. Possuem 2 rins metanéfros. Lembrando que os metanéfros já são rins que fazem a filtragem do material de excreção diretamente da corrente sanguínea. Esses animais são uricotélicos, já falamos isso. Eles expelem ácido úrico, vão excretar ácido úrico, que é um material inerte que não demanda nem o consumo de água para diluição, nem o consumo de ATP para fazer a conversão para ureia. E esse material será retirado da corrente sanguínea pelos rins, encaminhados via ureteres e dos ureteres para a cloaca. Entrando agora no sistema nervoso, a gente registra que existe o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então toda a comunicação que a gente já comentou, então toda a comunicação necessária para se fazer a captação de estímulos e conversão desses estímulos em impulsos na periferia do corpo e conduzi-los até o encéfalo e vice-versa. Os olhos do animal apresentam glândulas lacrimais, e isso vai permitir uma melhor lubrificação. E para cumprir com a parte olfativa, vamos falar do órgão de Jacobson, que é uma estrutura presente, vamos facilitar, no céu da boca das serpentes, que promove a leitura das partículas captadas pela língua do animal. Então, quando o animal expõe sua língua bífida para fora da boca e a retrai, na verdade ela está coletando partículas do meio e trazendo-as para reconhecimento bioquímico nos órgãos de Jacobson. Então esse é um órgão responsável pela captação de estímulos olfativos. E as fossetas loreais são responsáveis pela leitura térmica do ambiente. São ricas em células termorreceptoras.
E o último item então a ser trabalhado será a reprodução. O que a gente tem para falar sobre reprodução dos répteis? Então são animais dioicos, isso quer dizer que temos o animal macho e o animal fêmea, os sexos são distintos, existe pouco dimorfismo sexual, a fêmea e o macho são muito parecidos. O desenvolvimento é sempre direto para os répteis, não existe então forma larval. E aí na questão da forma como o descendente sai do corpo da mãe, isso vai diferenciar um pouquinho. Teremos espécies ovíparas, ovovivíparas e vivíparas. Então ovíparo são aquelas espécies que põem os ovos e o descendente se desenvolve depois da oviposição, fora do corpo da mãe. Na vivípara, a fêmea vai parir o animal vivo. E na ovovivípara, o ovo é mantido dentro do corpo da fêmea, desenvolve-se ali dentro, e quando ocorre a oviposição, a casca já é quebrada e o animal está pronto lá dentro. Então são diferentes mecanismos para se fazer a oviposição. Os ovos já aparecem com uma casca bem grossa, como a gente falou, isso protege o embrião durante toda a etapa de desenvolvimento fora do corpo da mãe e, é claro, fora da água. E toda essa manutenção vai ser garantida pela presença dos anexos embrionários, que são o saco vitelínico, o córion, o âmnio e o alantoide. Então o saco vitelínico a gente sabe que é para a nutrição do embrião. O córion é uma membrana serosa que vai ocorrer envolvendo todos os demais anexos. O âmnio é um líquido que protege o embrião contra a desidratação e eventuais choques mecânicos, mantém também a estabilidade térmica dentro do ovo. E o alantoide, que é o anexo embrionário responsável pela deposição das excretas nitrogenadas. No caso dos répteis ainda participa junto com o cório na parte respiratória, auxilia na respiração. Então é basicamente isso, pessoal, que a gente tinha para falar para vocês sobre répteis. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like aí na aula. Se não está inscrito, inscreva-se no canal para você receber mais materiais do Biologia, seu guia de biologia na internet.